salve devoto no oferecimento da Carvisa, proteção veicular que falta para o seu veículo. Afinal de contas, proteger o seu carro está no nosso DNA. Não se esqueça da Desembola. Tem um cartão de crédito e precisa de dinheiro na hora? Corre pra cá que a gente desembola pra você. Pix na hora na sua conta. É, meu amigo, limpa nome SA. Seu nome tá no SPC, Serasa, Boa Vista, a gente vai resolver pra você por apenas R$599. Chama o Geraldo no Zap. Ô amigo, Brussels, um brinde a você, um brinde a Brussels, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Quem assina Brussels é Ronaldinho Gaúcho. Instituto Céspedes Calvície tem solução, e a solução é o transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo, rap careca show. Olha as fotos e olha hoje, meu amigo. Nenhuma entrada, pode confiar. Greenbel, poupe 20% na sua conta de energia com a força da Greenbel. Mas lembre bem, você tem que avisar que veio do canal Alvinegro. Você vai ter 20% de desconto na conta de luz. Detalhes, é só chamar os nossos atendentes Tico Pneus. Você vai ter 13% de desconto na compra de pneu nacional ou importado e também do nossos serviços. Unidade Lourdes e Pampulha, pronta para atender você. E PapBet, é mais emoção a cada jogada. A casa mais confiável do Brasil convida você a fazer aquela bet esportiva de responsa, se divertindo muito com a gente. Mas lembra, TC se aplica só para maior de 18 anos e aqui é bet esportiva. Agora, bora para o vídeo. Salve, salve devoto! Estamos chegando às 6 da manhã com conteúdo de galo para você. Deixa o like, se inscreva. Bora começar falando de Brasileirão. Senhoras e senhores, o Brasileirão pega fogo. Hoje começa a rodada 29. Conforme vocês podem ver, nós vamos ter um Corinthians versus Galo às 18h30, Cruzeiro versus Fortaleza às 21 horas. Os mineiros jogam no sábado. E aí temos Flamengo versus Palmeiras com um grande jogo da rodada, né, por conta da classificação, né, é para que você compreenda. Se o Flamengo ganha, ele encosta no Palmeiras. Mas o Palmeiras ainda continua no jogamento. 58, 59, 60, 61. O saldo de gol de um é 40, outro 28. Só que um tem 19 vitórias, outro 17. Então, o Flamengo ainda ficaria atrás, tá? Por quê? Porque ele teria 18 vitórias. Então, ele não passaria a equipe do Palmeiras. Mas olha como o campeonato ficaria acirrado. Bom, continuando. Temos também Ceará e Botafogo, Mirassol e São Paulo, Sport Recife e Internacional, Bahia e Grêmio, Juventude e Bragantino, Vasco da Gama e Fluminense e Santos e Vitória. Encerrando a rodada. Lembrando que algumas equipes vão começar a fazer seus jogos a menos, hein, como Bahia e Internacional. Isso é interessante pra gente ver onde que o Galo fica. Bom, dito isso, nós temos que ir pro nosso Simulator Plus. Pra gente sempre, como sempre, a gente faz a simulação da rodada, né? Pra gente entender o que pode acontecer com o Galo, deixando o Galo pro último jogo, tá? Então bora pro nosso... Opa, deixa eu só colocar a minutagem aqui, né, gente? Eita, Lelê, né? Que eu vou esquecendo. Aí eu vou fazendo as paradas e não ponho a minutagem. Vamos lá. Peraí, aqui é 1 minuto. E aqui é 45 segundos. Desculpa, viu, gente? Eu vacilei aqui. Aí vocês já viram, né? Peraí, vamos lá, pá. Agora sim, 3 minutos e quanto? E 32, vamos lá. Simulador, vamos lá pro nosso simulador querido. Corinthians e Galo vai ser o último, tá, gente? O jogo que a gente vai fazer. Então vamos lá, Cruzeiro pra mim ganha do Fortaleza. Fortaleza é o pato do campeonato, é o próximo rebaixado junto com o Sport. Flamengo e Palmeiras, cara, isso aqui tá com cheiro de empate pra mim, tá? Cheiro de empate. Ceará e Botafogo, cheiro de empate, tá? Inter e Sport, o Inter leva melhor. Isso é um problema pra nós, tá? Porque o Inter nos passa, ó. O Inter nos passa, jogando a gente pra 15º. Mirassol e São Paulo. Mirassol vence o São Paulo, gente. Bahia e Grêmio. Pra mim o Bahia vence o Grêmio, tá? Sport, esse jogo aqui tem cheiro de empate também. Juventude e Bragantino. Vou de empate. Vasco e Fluminense, na minha opinião, também dá empate. E o Santos, pra mim, vence o Vitória. E aí o Galo ficaria em 16º. Se perder, aí nós vamos pras contas, hein? Aí o torcedor vai desesperar, porque nós vamos estar aqui, ó, na boca do inferno de novo. Mas nós temos jogamentos, com jogamentos a gente, por exemplo, se ganhasse esses jogamentos que é contra o Fortaleza, para que você possa ter ideia. Com esses jogamentos a gente estaria em 12º. Para que você possa ter ideia, porque o saldo do Grêmio é pior que o nosso. Então a gente estaria em 12º. Então, mas vamos lá, pra gente ver o que seria cada resultado. Vamos colocar aqui a vitória do Corinthians. A vitória do Corinthians colocaria o Corinthians em 12º e o Galo aqui em 16º normal. O empate, o que aconteceria se fosse empate para nós? Bom, o Galo continuaria em 16º, só com 34 pontos. E agora, e se vier uma vitória amanhã? Se vem uma vitória amanhã, o Galo vira 13º, consegue ganhar uma posição, tá certo? Ganha uma posição, mais nada.
Seria isso daí mesmo, não teria muita diferença e tudo. Depende tudo também do saldo de gols também da vitória do Internacional contra o Sport e do Atlético. Gente, eu vou ser muito sincero, né? É um jogo dificílimo e aí vem a pergunta, Sampaoli vai usar titulares ou reserva? Bom, você viu o que ele falou na coletiva? Não? Então vamos ver o que ele disse na coletiva de imprensa pós-jogo. Olha lá. Sí, nosotros siempre esperamos que haya una evolución en todo tipo, técnico, físico, psicológico. Thiago. La verdad que cada juego tenemos siempre demasiado inconveniente para ver cómo establecer una formación, porque hay una realidad que indica que en el fútbol establecer relaciones que funcionen es a través de los partidos. Entonces para nosotros el partido del sábado es muy importante, muy importante. Entonces veremos quién está mejor, quién puede estar más descansado para el partido, imaginando que también tenemos un partido en la altura el día martes, o sea que todo se evaluará a partir de mañana. Bom, vocês viram aí o que ele disse, né? É muito difícil manter uma mesma equipe, é muito complicado pra nós, mediante tudo que a gente passa nesse campeonato. Cara, eu já contei pra vocês no vídeo de ontem à noite. A informação que eu tenho é que o Sampaoli vai mistou, tá certo? Vai poupar alguns jogadores mais cansados e colocar o restante dos titulares. Bom, eu, André, gostaria de um time totalmente reserva, tá? Seria Ivan Roman, Juan, Alonso, mas o Juan vai virar meu titular. Caio, Vera, Menino, Igor Gomes. Pra mim o Vera que tem que jogar do lado do Alan Franco, não o Igor Gomes. Biel, Hulk e Reinier. Mas ele provavelmente vai montar um time assim, tá? Na minha opinião, Everson, ele vai pôr o Saravia, tá certo? E eu acho que ele vai pôr o Hugo. Eu não sei se ele volta com o Alonso não, tá? Se ele quiser voltar com o Alonso é loucura. Aí ele joga de Arana, ele joga aqui de Scarpa. E aqui, cara, que eu tenho dúvida se ele vai de Franco e ele vai de Vera. Porque eu acho que ele vai pôr o Vera pra segurar o jogo, igual ele vem e soltar o Franco, que tem qualidade de passe. Vamos ver. E aí, no ataque, ele vem de Bernat. Eu acho que ele vai acabar indo de Bernat, né? E no ataque aqui, eu escutei falar que ele vai de misto. Tô colocando o time titular, tá? Dudu e Rony. Esse é o time dele. Agora, se ele for misto, pra quem eu acho que ele vai dar descanso? Cara, vamos lá. Eu acho que ele vai dar descanso pro Dudu e colocando o Biel. Eu acho que ele vai dar descanso, tá certo? Pro Saravia e colocar o Alonso. E colocar o Tressolde pra fazer aqui. E eu acho que ele vai dar esse descanso. Por isso que eu tô falando com vocês que deve misto. Franco joga. Vera, pra mim, joga. E eu acho que ele vai dar descanso pro Scarpa e pro Igor Gomes. Eu acho que ele vai desse jeito aqui. Tá? Bom, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, vamos ver quem que ele escala, vamos ver como é que ele joga. E ele falou algumas coisas interessantes na coletiva dele que eu quero passar para vocês. Vamos lá. Do canal Thiago de Araújo, eu queria destacar a evolução da saída de bola do Galo e a transição entre os setores. Hoje o Galo muito melhor, saindo com a bola e fazendo, né, aquela transição entre defesa, meio de campo e ataque. Eu queria saber se você considera realmente que agora o time começa a ter a sua cara. Obrigado. Hoy la verdad que el plan era ese, de tratar de tener la posibilidad de confundir un poco al rival, que es muy presionador, con diferentes salidas. Yo creo que lo hizo muy bien el equipo y que complicó a un equipo que es muy agresivo como Cruzeiro, que está muy bien trabajado. Consiguió encontrar jugadores libres con mucha naturalidad. Tá aí a primeira entrevista, né? Realmente a transição do atleta tá bem melhor do que estava antes, né? Agora ele fala um pouquinho da questão psicológica, olha só. Sí, nosotros siempre esperamos que haya una evolución en todo tipo, técnico, físico, psicológico, volitivo. Creo que hoy ver que todo el mundo tenía deseo de ganar y ver a
a Bernard corriendo 90 minutos intentando como un niño ganar un partido, es como que nos estamos acercando mucho más al sentimiento popular, al sentimiento de la gente, y eso es lo que valoro. El equipo con errores, con aciertos, fue a buscar todo el tiempo, dejó todo, y hoy ya digo, creo que dimos un paso importante en haber superado futbolísticamente a un rival que está peleando el título. Boa. Eu acho que o Sampaoli ele aprendeu a entender um pouquinho do momento atleticano, né? Que o momento atleticano não é dos melhores, que o momento atleticano ele não contribui para que a gente possa fazer partidas de tão... que a gente possa fazer todo o tempo todo partidas de alto nível. E dentro disso ele trabalha o psicológico dos caras para saber, vamos jogar atrás, vamos jogar assim, vamos jogar assado. E a moçada comprou o boi dele. A moçada olhou para ele e falou assim, cara, o que ele tá falando faz sentido, nós vamos fazer o que ele tá dizendo. Eu acho que tá bem legal. Bom, Thiago Life deu uma zombada nos cruzeirenses, eles não gostaram não, você viu? Não viu? Então eu vou te mostrar. O time de campo porque os caras marcaram um escanteio errado. Ah, vocês estão de brincadeira. Escanteio é pênalti agora. Era só tirar a bola. Tira a bola de cabeça. A choradeira é essa, cara. O que chamou a atenção foi o descontrole emocional do Caio Jorge no momento que a gente tá precisando de 9 na seleção. E o símbolo de roubar tem que ser expulso mesmo. Foi roubar porque o cara errou o escanteio? Ah, por favor. Vocês estão loucos. O cara fazer sinal de que tá sendo roubado, fazer assim, chamar o juiz de ladrão, tem que ser expulso mesmo. Não é assim que a gente vai melhorar a arbitragem. Eu concordo com ele, porque erros de escanteio você tem o tempo todo, o juiz é ruim mesmo. Eu falei o tempo todo que o juiz é uma porcaria, que o juiz é péssimo, que o juiz não presta, né? Escalaram ele, deixaram escalar ele, tanto Atlético quanto Cruzeiro, então, ó, pode parar o choro, porque o choro é livre, porque não tem cabimento criar uma situação por conta desse choro. Não tem cabimento. O juiz era ruim, todo mundo sabia disso. Eu alertei dezenas de vezes que estavam colocando um péssimo árbitro para pitar. Bom, vamos falar agora da questão do PCC no Galo. O que tá... Só mais um detalhe sobre o juiz. O juiz errou sim, mas na minha opinião ele não foi o problema maior da partida, não. O problema maior da partida foi o descontrole emocional que o Cruzeiro apresentou o jogo inteiro. E o Atlético, para mim, foi prejudicado, que teve um pênalti não marcado. Bom, bora falar do PCC no Galo. Que história é essa? Se você não viu os vídeos de ontem, tá vendo agora, eu vou te explicar detalhadamente. O que acontece? Primeiro eu vou pôr um videozinho aqui de áudio, que eu acho que vai ser melhor, e aí em seguida, do Capelo, em seguida eu dou a explicação toda para aqueles que não entenderam. Vamos ouvir. No topo da cadeia tem 2 fundos que o Ministério Público está citando, isso está documentado já, como fundos usados pelo crime organizado para lavar dinheiro. Os 2 fundos se chamam Hans e Olaf. Deixando muito claro que quem está dizendo que esses 2 fundos, Hans e Olaf, fazem parte do esquema, não sou eu, não somos nós, é o Ministério Público de São Paulo. E aí eu vou citar um trecho de um documento que inclusive está na Justiça de São Paulo. De acordo com o MP, os fundos de investimento são apontados como um pilar central na estrutura do crime organizado sob apuração, sendo instrumentalizados para diversos propósitos criminosos, principalmente a ocultação e a lavagem de capitais. Então, a gente parte dessa história do Hans e do Olaf, que são os 2 fundos que estão implicados, e vai seguindo o dinheiro até chegar à FIP. Só para que você possa entender o que ele está falando é o seguinte, existe um fundo aqui chamado Hans, exemplo, né? Tudo personagem da Elsa. Aí aqui embaixo tem o Olaf. Então o que acontece? Os caras põem dinheiro nesse primeiro fundo. Aí esse primeiro fundo põe o dinheiro quase que na totalidade nesse segundo. Esse segundo põe no terceiro. E no terceiro põe no quarto. No quarto põe no quinto. Aí quando chega no quinto, esse quinto que tem lá bilhões lá dele, que um foi pondo para outro, aí ele diversifica o investimento. Ele põe, exemplo, 300 milhões no Galo, que é o que ele vai explicar agora, 500 milhões no outro negócio, 200 milhões em outro negócio, 50 milhões. Aí esse fundo diversifica. Vamos continuar ouvindo. Galo forte, o investimento do Daniel Vorcaro para comprar e para deter uma parte da SAF do Atlético. Esses 2 fundos estão na CVM e na carteira de investimentos deles a gente começa a traçar uma linha para entender para onde foi o dinheiro. Então agora a gente começa a fazer esse traçado. Primeiro, o Olaf tem um patrimônio de 19 bilhões e meio de reais. Isso segundo um retrato que está na CVM do mês de novembro de 2024, que é o mais recente. O Olaf investiu no Hans, que eu vou usar os nomes mais simplificadamente, mas eu estou falando de todos esses fundos de investimento. O Hans tem 35 bilhões de reais em patrimônio, e isso segundo um retrato de março de 2025, sempre tratando daquela data mais recente que se pode fotografar com base na CVM. Esses 2 fundos já foram citados pelo MP como fundos com dinheiro
ilícito e tiveram seus escritórios, inclusive, investigados. Teve um mandado de busca e apreensão em ambos, tanto no Hans quanto no Olaf, nos escritórios na Faria Lima, em São Paulo. E aí, seguindo esse traçado, o Hans faz um investimento em outro fundo chamado Alepo. E esse fundo tem um patrimônio de 15 bilhões e 700 milhões de reais em março de 2025. O Alepo investe no Maia, o Maia investe no Astralo e o Astralo investe, por fim, no Galo Forte. E o Galo Forte, por fim, é aquele veículo que o Vorcaro usou para... Só para deixar claro, esse Astralo, ele não investe só no Galo não, tá? Esses 15 bilhões do Astralo, ele investe um monte de coisa. Para comprar uma participação sobre a Galo Holding SA. Galo Holding SA é onde se reúnem todos os donos da SAF do Atlético, incluindo Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e aqueles atleticanos que estão por meio da FIGA. Quando você faz essa busca de fundo a fundo, os valores dos patrimônios e os valores que eles investiram no fundo a seguir são sempre valores muito parecidos, próximos de 15 bilhões de reais, o que indica que um fundo pertence ao outro. No topo... Só para deixar uma coisa claro, aí o que acontece? O Menin tem a participação dele lá, que ele pôs o dinheirinho dele, babá, certo? Ricardo Guimarães também, aquela coisa toda. O Vorcaro criou um Galo FIP, recebeu o dinheiro desse fundo e com esse dinheiro ele comprou parte da SAF do Galo. Vocês entenderam? Rubens Menin, Ricardo Guimarães, essa turma não tem nada a ver com isso. A rap é tudo, não. O Atlético é vítima. Nós somos vítimas de um fundo de dinheiro ilícito numa pequena parte que hoje gira em torno de 20%, né, que é o que o FIP tem, do Vorcaro, o Rubens Menin e a associação tem o restante. E aí, vamos ver o que vai dar. Rap, tem consequências no campo isso? Não. Rap, o Atlético pode ser prejudicado com isso? Sim. Por quê? Porque eu não sei se um investidor estrangeiro vai querer pôr dinheiro no Galo agora que tem esse tipo de situação. Bom, senhoras e senhores, Sampaoli pediu e o Rubens Menin já vai atender ao pedido dele. Mas antes de eu falar disso, Papi Games. A PapBet é a casa de bet mais confiável do Brasil. Aqui é mais emoção a cada jogada. E eu fiz a minha Ultra Bet. É o bolão do Rap Show. E olha só o que eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui que o Galo vai ganhar do Corinthians, que o Cruzeiro ganha do Fortaleza, que Flamengo e Palmeiras vão empatar, que o Internacional ganha do Sport, que o Mirassol ganha do São Paulo. A mesma coisa que eu fiz lá na outra, né? E aí, galera, eu coloquei R$10. Se der, aqui a múltipla dá R$ 56.269,17. Rapaz, já pensou se dá eu? Bom, eu gosto de brincar assim, é diversão garantida com apenas R$10. Então não esquece, vem comigo e vem de PapBet. Aqui é mais emoção em cada jogada. Bom, primeiro pedido de Sampaoli trata-se de um centroavante, tá? E eu pude ontem, do mesmo jeito que eu descobri do time que deve jogar, é um time, como é que fala? Um time misto. Essa pessoa me disse que o Sampaoli solicitou à diretoria do Atlético que busque um centroavante de alto nível pro Atlético. E já rolou, tá? E já tá rolando. O Atlético está atrás de um centroavante e já tem alguns nomes no mercado. O Sampaoli já disse qual o agrada mais e o Atlético não deve demorar essa negociação começar. Em breve esse nome vai vazar. Eu não posso falar algumas coisas que eu sei sobre isso, tá? Mas tem atacante aí que joga no futebol internacional que o Sampaoli pediu e tem chance de vir. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que você deixe o like, que você se inscreva, ative o sininho de notificação e eu te encontro amanhã aqui no canal Alvinegro às 10 da manhã. Sabe por quê? Porque, amanhã não, hoje, né? Porque hoje nós temos Galo versus Grêmio. Tamo junto, beijo grande, fiquem com Deus. Valeu!